Você ora, parece que Deus não te ouve? Eu descobri que Deus, ele não vai te prosperar porque você entrega dízimos, porque você é fiel, porque você ora, porque você sobe um monte, porque você faz campanha, faz jejum e porque você vai na igreja todo domingo e você é fiel. Por que eu tô te falando isso? Em primeiro lugar, para você entender, você vai ter que ir nos 2 vídeos anteriores. E eu vou te falar uma coisa, vai lá, que vai valer a pena. A sua vida vai mudar se você assistir os outros 2 vídeos. Você vai entender um monte de coisa que você nunca entendeu na sua vida. E eu prometi fazer esse vídeo aqui explicando por que a religião minou a nossa fé e por que a gente não cresce, não prospera e tem a impressão de que o céu é de bronze e as nossas orações não são ouvidas. Eu sou cristã, tá? Há 45 anos, que é a minha idade. E eu nasci praticamente dentro da igreja e fiz tudo isso que eu falei aqui no começo do vídeo. E às vezes eu falava, cara, Deus não gosta de mim. Eu cheguei a achar até que não era escolhida, sabe? O pessoal gosta de predestinação. Então eu falava, meu Deus, eu oro, parece que acontece o contrário do que eu oro, parece que Deus não me ouve. E aí os pastores falavam que tinha uma filhinha. Vocês já viram a filha de Deus? Que é aquela do não sim espere, que você tem que ficar lá esperando, ou é sim ou é não, ou senão você tá na fila do espere. Eu achava que eu via nessa fila, porque eu não sei você. Coloca aqui pra mim, se Deus costuma responder a quantos % das suas orações, de 10 orações, quantas Deus responde? E aí, como eu falo, eu sou autista e superdotada, né? Então as coisas pra mim tem que fazer, tem que ter congruência. Tipo, meu, não é possível, tem alguma coisa errada. O que tá acontecendo? Porque eu leio uma coisa, mas parece que não acontece o que eu leio. Parece que não funciona comigo. E aí eu fui entender física quântica, a lei da atração, eu fui estudar a expansão da consciência, eu fui entender o porquê que aquelas técnicas que eu também não acreditava que funcionava, todo mundo falava que funcionava. Eu comecei a ler centenas, eu cheguei a ler mais de 100 livros num ano, para conseguir entender como funciona esse processo. E eu entendi, tá? Em primeiro lugar, eu entendi que existem leis universais e era uma das coisas que eu criticava demais. Eu falava, que absurdo esse povo falando que agradece ao que agradecem ao universo. E aí eu entendi que quando falam universo, primeiro que é Deus, porque Deus é tudo, né? Então muda-se aí o termo, mas que na verdade estão se referindo às leis universais, que foram leis criadas por Deus, da qual nem ele mesmo pode ir contra. Isso tá na Bíblia, tá? Ele não pode, por exemplo, mentir, né? E as leis que ele colocou, como por exemplo, plantio e colheita, a lei da fé, nossa, tava um solzão batendo aqui na minha cabeça. Então, algumas leis universais criadas pelo próprio Deus não podem ser de maneira nenhuma, são imutáveis, né? E aí, estudando, eu entendi que existe um sistema que governa o mundo, que vem principalmente lá desde o início dos pais da igreja, com as reformas e todos os processos, principalmente dentro da igreja católica, que descobriram que se as pessoas soubessem dessas leis, elas iriam prosperar, elas iriam crescer na vida. Isso é um problema, porque quando você começa a crescer na vida, você se torna uma pessoa muito inteligente, você vai ler, você não consegue crescer sem sabedoria ou sem ter conhecimento. Essa é a palavra, tá? Conhecimento. E não é interesse de ninguém, do governo e nem do sistema que você tenha conhecimento. Então isso foi simplesmente moldado e manipulado para que as pessoas continuassem dentro da pobreza, da ignorância e achassem que isso realmente fosse da vontade de Deus para elas. E quando você, como eu disse, não tinha incongruência, porque eu sempre olho para Deus como meu pai e eu como mãe, eu sempre quero bem para os meus filhos e tudo que eu puder dar de melhor para eles eu vou dar. E eu não entendi o porquê que Deus queria que eu sofresse tanto, que eu fosse tão perseguida, que eu só tivesse bens espirituais e que fosse desfrutar da abundância e da riqueza só lá na eternidade, né? E aí a igreja, ela te traz diversos argumentos para te provar o contrário, né? Não, porque pegam textos da Bíblia isolado, pegam um único exemplo lá de quando Jesus pediu para que o homem entregasse as riquezas, né? Quando na verdade esquecem que dentro dessas leis universais, uma é do plantio à colheita e que lá em Provérbios, aliás, tem um monte de versículo que diz que quando você dá, Deus te devolve de maneira recalcada, sacudida, abundante, transbordante, que você planta, você colhe. Ou seja, se aquele homem tivesse dado tudo para Jesus, você acha mesmo que Deus ele iria deixar aquele homem na pobreza?
pobreza. É óbvio que não, ele ia receber o triplo do que ele tinha dado. Mas enfim, quando você começa a estudar, você começa a perceber o quanto você é manipulado e o quanto eles escondem coisas de você, né? E uma das coisas que eles mais esconderam e que mais tentam manipular e que eu acho que o objetivo principal da religião é tirar sua fé. Sabe por quê? Porque, como eu disse nos outros vídeos, todas as técnicas, tudo que você ouve sobre lei da atração, repetição, Ho'oponopono, Gravoboy, qualquer coisa que você ouvir, tá falando, sabe do quê? É da fé. O objetivo final é a fé, é você acreditar. Então, tanto que se você faz e não acredita, não funciona. É que nem simpatia. Simpatia, como que simpatia funciona, meu? Eu tinha um monte de verruga na mão, coloquei lá passei uma folhinha quando eu era pequena e falaram que quando as formigas comessem as folhas, as verrugas sumia. E, cara, minha verruga sumiu do nada. Mas por quê? Porque eu fiz acreditando. Depois eu descobri que a formiga nem come aquelas folhas, né? Que ela come o mofo que fica na folha. Ou seja, mas eu acreditei, é a fé, não tem a ver com santo de não sei das quantas, com Deus fazer. Foi a minha fé que gerou ali esse milagre. E tudo na vida funciona através da fé, né? Então, quando eu disse que as orações não são respondidas, é porque te ensinaram que você precisa ficar ali, de joelho no chão, clamando, jejuando, indo para o monte, fazendo campanha, vendendo todas as suas coisas, entregando, queimando na fogueira. Não! Sabe o que acontece? Te esconderam que Deus, ele não responde ao que você fala, ele responde ao que você sente, ao que você emana. Então, se você ficar ali clamando, chorando, se achando um miserável, é mais disso que você vai ter. Porque, no final de contas, o próprio livro da sabedoria que eu amo diz o quê? Que aquele que mais tem, mais lhe será dado, o que pouco tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Era um outro versículo que para mim não fazia sentido nenhum. E quando eu entendi que quando você emana riqueza, quando você emana prosperidade, quando você emana coisas boas, é disso mais que você recebe. Então, cara, isso tem mudado a minha vida. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: curte esse vídeo, como eu disse, para que você possa receber mais conteúdo, porque agora eu me empolguei e eu vou falar muito sobre isso aqui. Então, se você quiser que eu desvende para você o conhecimento e as coisas que foram escondidas e que eu estudei muito para entender, se você quer entender como funciona esse processo, vem comigo que a religião tentou tirar sua fé, mas o meu objetivo na vida, a minha missão é trazer essa fé de volta pro teu coração. E eu também estou buscando, tá? A fé, se você for na minha casa, tem fé para tudo quanto é lado, porque eu nunca entendi o porquê que eu não conseguia gerar fé no meu coração. E eu tô buscando isso até hoje, eu estou crescendo nesse processo e eu quero te convidar a crescer comigo. Então vamos entender tudo, vamos desvendar esses conhecimentos e vamos crescer na vida, tirar toda essa religiosidade e descobrir o que a religião não quer que você descubra. Vem comigo que essa parceria vai dar certo. Te dou certeza disso, que você não vai se arrepender.